Hoje, segunda-feira, dia de habitual conferência de imprensa para atualização de dados de Covid no país e no trabalho direto para o Palácio do Governo, onde está a jornalista Filomena Vera Cruz, que também trazendo mais informação. Boa tarde, Filomena. Sim, boa tarde, Jacqueline Pereira. Anota tudo pronto, diretor já está ali. Não podia avançar, só que nas últimas 24 horas registrado 8 casos na 368 amostra. Mas detalhes das 24 horas não tem já que diretor nacional de saúde. Bom, boa tarde a todos. Vamos então fazer os balanços que habitualmente fazemos às segundas-feiras para a Covid-19 em Cabo Verde. Hoje vamos fazer um bocadinho diferente, vamos inverter a ordem e vamos começar pela vacinação contra a Covid-19, que tem sido a prioridade neste momento, tendo em conta a sua importância. Até este momento nós já aplicamos 499.677 doses de vacinas contra a Covid-19, das 715.150 doses que recebemos através dos mecanismos que já conhecemos. As doses que nós já aplicamos correspondem a 69,9% daquelas que recebemos. Como já devem saber, o Sr. Primeiro-Ministro anunciou ontem que desde sexta-feira nós atingimos 80% de adultos, da população adulta estimada, com uma primeira dose das vacinas contra a Covid-19. É um resultado, sem dúvida, muito importante, tendo em conta o papel das vacinas e, como sabem, quanto mais pessoas estiverem vacinadas, mais protegidas vão estar, e se por acaso tiverem Covid-19, provavelmente a possibilidade de terem complicações e de morrerem por causa desta doença será muito menor. E os números estão aí para mostrar, não são as pessoas, não é a invenção das pessoas, não é a invenção dos países, nem da indústria farmacêutica. Os números estão aí para serem apresentados e para comprovar o papel das vacinas e o impacto da vacinação contra a Covid-19. Cabo Verde teve a sorte, para além de ter trabalhado também arduamente para ter acesso às vacinas. Como sabem, há países que não tiveram a mesma sorte de Cabo Verde e ainda não conseguem ter vacinas suficientes para vacinarem a população. Como nós temos estado a dizer, o país tem neste momento doses suficientes para vacinar a população elegível, aguardando a chegada das vacinas da Pfizer para que possamos então alargar a idade da vacinação para os adolescentes, conforme está indicado pela OMS. Neste momento, como eu já disse, a taxa de cobertura vacinal para a primeira dose é de 80,1% da população adulta estimada, que é aquela que neste momento é elegível para a vacinação contra a Covid. Nós já temos 16 concelhos que estão com uma taxa de cobertura da primeira dose acima de 70%, e essa meta de 70% parece que é um divisor de águas, porque se formos analisar os dados, vamos perceber que os concelhos que já têm mais de 70% da população adulta, pelo menos com uma dose, o impacto da Covid-19 é diferente, é menor do que aqueles concelhos onde ainda a taxa não está nesse nível. A título de exemplo, neste momento, nós temos 4 pessoas internadas nos hospitais por causa da Covid-19. Apenas no Hospital Regional de Santa Rita Vieira, essas pessoas estão internadas aí. Isso significa que nos outros hospitais não há pessoas internadas por causa da Covid-19. E dessas 4 pessoas que estão internadas, nenhuma está vacinada. Lamentavelmente, são pessoas idosas que não estão vacinadas,
provavelmente porque os familiares também terão feito alguma influência para que não fossem vacinados, não é? E estão a prejudicar, ao invés de proteger o seu familiar, estão a prejudicar a sua saúde, porque essas pessoas, como são idosas, estão mais expostas e poderão ter as complicações da Covid, que precisamente a vacina evita, ou pelo menos reduz bastante ou consideravelmente essa possibilidade. Portanto, nós, para já, fazemos o apelo para que as pessoas idosas sejam vacinadas, para que os seus filhos e parentes permitam que sejam vacinados, porque realmente estamos a ver que a vacina tem um papel importante na proteção dessas pessoas. Se estiverem a acompanhar as notícias a nível internacional, irão verificar que na Rússia, na Ucrânia, na Roménia, na Arménia, neste momento estão com uma situação bastante grave, sobretudo nas pessoas idosas, porque essas pessoas não foram vacinadas. E esses dados estão disponíveis na internet para quem quiser consultar. As taxas de vacinação nesses países ainda são baixas e todas as pessoas que entrevistam dizem que realmente foi porque as pessoas não estavam vacinadas e lamentam porque não tiveram essa oportunidade de serem vacinadas para poderem se proteger contra a Covid-19. Um outro exemplo que nós podemos dar, de acordo com a informação que nós temos disponível em relação aos óbitos, em setembro nós tivemos 23 óbitos. Em outubro, até agora, já estamos com 10 óbitos, ou seja, um pouco menos da metade dos óbitos que nós tivemos em setembro. Os óbitos de outubro, os 10 óbitos de outubro, 8 não estavam vacinados. Portanto, vemos que a vacina poderia ter protegido essas pessoas, mas como não estavam vacinadas, acabaram por falecer. E quando vamos mais a fundo analisar de onde é que esses óbitos ocorreram, nós podemos verificar que há uma relação com os concelhos que estão com uma taxa de vacinação mais baixa. Como sabem, nós temos Santa Catarina de Santiago, nós temos Tarrafal de Santiago, nós temos São Salvador do Mundo e nós temos também São Miguel. Embora São Miguel esteja numa situação um pouco mais confortável, quase atingindo 70%, mas falta muito pouco para que consigam atingir essa meta. Os óbitos que aconteceram, 6 desses óbitos foram da região de Santiago Norte, ou seja, 4 eram pessoas de Tarrafal de Santiago, que neste momento têm a menor taxa de cobertura da primeira dose, que é de 54,8%. Depois tivemos um óbito de Santa Catarina de Santiago e um óbito de São Miguel. Portanto, os óbitos correspondem exatamente aos concelhos onde a taxa de vacinação é menor. Eu acho que não há evidência, não há provas mais do que estas de que realmente as vacinas fazem diferença. Para que nós temos, por exemplo, o Concelho de Mosteiros, que tem 69,2% da taxa de cobertura da primeira dose. E como eu disse há bocado, nós reparamos que atingir 70% das pessoas vacinadas, pelo menos com uma primeira dose, é um divisor de águas. E eu penso que nós podemos verificar isso observando a evolução da pandemia, da epidemia da Covid-19 em Cabo Verde. Neste momento, como é que é? E para que Mosteiros consiga atingir essa meta, precisa vacinar apenas mais 43 pessoas. Portanto, aí as pessoas devem se dirigir aos postos de vacinação para podermos atingir essas metas, mas para o benefício próprio. Não é? São Miguel precisa vacinar mais 180 pessoas, mais ou menos, para que possa atingir a sua meta. Os outros concelhos é um pouco mais complicado porque as pessoas não estão a aderir à vacinação. Mas, por exemplo, Santa Catarina de Santiago precisa vacinar mais 3.600 pessoas. Não é impossível porque os postos de vacinação estão lá.
É só as pessoas dirigirem-se para poderem ser vacinados com vacinas de qualidade e seguras, como sempre nós tivemos a preocupação de fazer. Aliás, não seria diferente quando fazemos um trabalho sério. Picos precisa vacinar mais 700 pessoas e Tarrafal de Santiago precisa vacinar mais 1.700 pessoas. Portanto, o nosso segundo apelo é que as pessoas procurem os postos de vacinação, as delegacias de saúde, para que possam realmente se beneficiar das vantagens das vacinas. Ouvimos dizer ainda que as vacinas, muitas pessoas duvidam das vacinas. Convém dizer que neste momento em que nós já aplicamos quase 500 mil doses de vacinas contra a Covid-19 em Cabo Verde, se fosse de acontecer alguma catástrofe, já teria acontecido. Nós não verificamos a ocorrência de manifestações adversas graves, não vemos pessoas a morrer à torto e à direito porque receberam a vacina contra a Covid-19, muito pelo contrário. Então, nós não conseguimos ainda perceber como é que há pessoas que ainda duvidam da eficácia das vacinas. Portanto, as evidências estão aí. Nós apenas estamos a comunicar essas evidências. Não são ideias nossas, mas sim os dados estão disponíveis para que todos possam ver. Então, o nosso terceiro apelo é para que as pessoas acreditem na ciência, porque se antes tínhamos dúvidas, não tínhamos a certeza da eficácia dessas vacinas, após 6 meses de aplicação das mesmas, pelo menos aqui em Cabo Verde, a nível mundial já vamos fazer 1 ano que alguns países já tinham começado a aplicar essas vacinas. Portanto, já há evidências mais do que suficientes para que não tenhamos mais medo das vacinas, mas para termos medo sim da Covid-19, não é? Isso sim é que dá medo. As vacinas não são venenos, porque se fossem venenos, cerca de 500 mil pessoas, ou cerca de 300 mil pessoas, melhor dizendo, em Cabo Verde, já estariam mortas se fosse veneno, não é? Uma pessoa, quando toma um veneno, morre. Portanto, eu estou aqui, e as outras pessoas que também estão nesta sala, que já tomaram a sua vacina, são a prova viva disso. Portanto, não há bicho de 7 cabeças aqui. O único bicho de 7 cabeças aqui é o próprio vírus e a doença. Isso sim é que nós precisamos combater. Lembrando que a Covid-19, a sua consequência mais grave não é apenas matar as pessoas, mas prejudica toda uma sociedade, o mundo inteiro. Uma pessoa morre, mas a outra deixa de ganhar o seu sustento porque as atividades económicas demoram para a sua retoma, quando a situação piora. O governo não consegue apoiar mais as pessoas que são vulneráveis porque tem que investir para dar a resposta à Covid-19. Portanto, a colaboração da população é importante. Se a população não consegue contribuir financeiramente, deve contribuir com a sua atitude, com a sua postura, com a sua ação de cidadão ou de pessoa que vive em Cabo Verde e que quer que esta pandemia passe o mais rapidamente possível. Portanto, hoje nós decidimos começar pela vacinação, como eu disse há bocado, porque neste momento nós estamos a ter cada vez mais evidências de que é a prioridade do momento. Vocês podem dizer, há países em que a taxa de vacinação é bastante alta, nomeadamente nos Países Baixos, nós conhecíamos como Holanda, na Alemanha, na Itália. Se formos ver os dados que estão disponíveis na internet, vamos verificar que esses países estão a ter muitos casos de Covid, mas não estão a ter muitas mortes e não estão a ter complicações e pessoas a serem internadas, como está a acontecer na Rússia, na Roménia, na Arménia, onde a taxa de vacinação é baixa. Portanto, mais uma prova de que a vacina está a cumprir o seu papel, a evitar as complicações e as mortes. Mesmo tendo muitos casos, os casos são mais leves, há menos internamentos e os óbitos, consequentemente, também acontecem em menor quantidade. Não é? E é isso exatamente que nós queremos, lembrando que o SARS-CoV-2 não vai desaparecer de repente do mundo. O mais provável é que este vírus depois entre na circulação
e transforme-se numa doença, numa infecção endémica, digamos assim, como várias outras que vão acontecendo, mas sem aquele impacto negativo que nós já verificamos em relação a isso. Mas, para que possamos alcançar esses resultados mais rapidamente, é preciso que as pessoas permitam ser vacinadas. E, para isso, é preciso realmente procurar e manifestar o seu desejo nesse sentido. Como eu dizia, neste momento nós temos 4 pessoas internadas por causa de Covid-19, nenhuma delas está vacinada, infelizmente são pessoas idosas, a média de idade é de 81 anos, portanto, mais um apelo para que as pessoas idosas que ainda não foram vacinadas devem ser vacinadas o quanto antes. A nossa taxa de ocupação em termos de doentes internados é de 4,4%, é uma das taxas mais baixas desde há muito tempo. E agora sim, vamos então dizer os resultados, vamos anunciar os resultados das amostras analisadas nas últimas 24 horas. Foi um total de 368 amostras, que nos permitiu identificar mais 8 casos novos de SARS-CoV-2. 3 no Concelho de São Miguel, 1 no Concelho de Santa Cruz, 2 em Ribeira Grande de Santo Antão e 2 no Maio. Esses 8 casos novos dão-nos uma taxa de positividade de 2,2%, também uma taxa muito baixa, considerando o número de amostras analisadas. Em termos de casos ativos, neste momento nós temos um total de 306, representa 0,8% do total de casos de Covid-19 já identificados em Cabo Verde. Também uma das taxas mais baixas desde há algum tempo. Em termos de casos suspeitos, nós tivemos a notificação de um total de 6, 4 no Concelho de São Miguel e 2 em São Lourenço dos Órgãos. Como eu disse, não vamos deixar de ter casos de Covid-19 ou de infecção por SARS-CoV-2, mas o importante é que esses casos não sejam casos graves e que não evoluam para a morte. Em termos de altas, nós tivemos mais de 17 altas. Praia, São Domingos, Santa Catarina de Santiago, São Salvador do Mundo, São Vicente e Sal, com uma alta cada um desses concelhos. Porto Novo teve 6 altas, Ribeira Brava em São Nicolau teve 2 e Tarrafal de São Nicolau teve 3. Nós temos neste momento um total de 37.489 pessoas que já tiveram alta, 469 pessoas que já tiveram alta, o que nos dá uma taxa de 98,2% de pessoas que tiveram alta e, portanto, foram consideradas recuperadas da fase aguda da Covid-19. Neste momento, o total acumulado de pessoas que tiveram Covid em Cabo Verde é de 38.148 pessoas, 73% não tinham sintomas ou tinham sintomas muito leves e 27% tinham então sintomas muito mais marcantes. Contamos neste momento com um total acumulado de 349 óbitos, o que nos dá uma taxa de letalidade global de 0,91%. Em termos do balanço dos últimos 14 dias, também há melhorias a realçar. No período de 11 a 24 de outubro, foi analisado um total de 6.347 amostras, que dá uma média diária de 453 amostras analisadas por dia, permitiu-nos identificar um total de 247 casos novos de SARS-CoV-2 nesse mesmo período, que dá uma média de 26 casos novos por dia e uma taxa de positividade de 3,9%, 4%. Enquanto nos 14 dias anteriores, ou seja, de 27 de setembro a 10 de outubro, foi analisado um total de 8.551 amostras, que dá uma média de 611 amostras analisadas por dia, permitiu-nos identificar 445 casos novos de SARS-CoV-2 em Cabo Verde, uma média de 32 casos por dia,
e uma taxa de positividade de 5,2%. Portanto, podemos verificar que há aqui melhoria. Estamos a aproximar daquilo que é o desejável em relação à taxa de positividade, que é inferior a 4%. O RT para este período está em 0,76, portanto já temos praticamente 2 indicadores que permitem-nos dizer que estamos a atingir algum controlo, e a taxa de incidência acumulada nos últimos 14 dias tem melhorado consideravelmente em todos os concelhos. Neste momento nós temos 11 concelhos com uma taxa inferior a 25 por 100 mil habitantes, Boa Vista, que tem 0, Tarrafal de Santiago, que tem 17, São Domingos, 21, Sal, 7, Ribeira Grande de Santo Antão, 26, Ribeira Grande de Santiago, 12, São Lourenço dos Órgãos, 0, Mosteiros, 11, São Filipe, 15, Santa 8 horas, o jornal que Marco Rocha estava a apresentar ainda hoje, temos 9 vai dar concelhos com outros uma taxa de detalhes. incidência Boa tarde. acumulada entre 20